Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Kellen Severo, que está aqui para conversar com a gente no Jornal da Manhã desta sexta-feira, dia 20 de outubro. Kellen, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Colombo. Tudo ótimo. E você? Tudo jóia também. Kellen, a gente acabou de ver a reportagem do Vitor aí sobre o primeiro turno das eleições argentinas, primeiro turno marcado agora para o próximo domingo, não é? A Argentina é grande produtora do agronegócio, é a nossa parceira comercial de primeira hora, né? O terceiro mercado com o qual a gente mais troca. Quais são as perspectivas? Como é que o agro monitora a eleição por lá, hein, Kellen? O agro monitora muito de perto, Colombo, porque o agro do Brasil e o agro da Argentina, eles são concorrentes em alguns mercados, como, por exemplo, o de carne bovina, o de óleo de soja, o de farelo de soja, entre outros produtos agropecuários. A depender do resultado da eleição desse domingo, a Argentina pode ter uma mudança na política econômica e política agrícola que existe no país, com efeitos colaterais que podem ser importantes para ganho de competitividade da Argentina no mercado global, o que poderia eventualmente significar um risco para o Brasil, pois ele teria um concorrente mais ativo nesses mercados se algumas das propostas de candidatos saírem do papel. Propostas essas na direção de menos intervenção no mercado, como, por exemplo, as proibições de exportações, retenções ou até uma participação mais ativa da Argentina no mercado global. Para se ter uma ideia, na década de 60, a Argentina era responsável por cerca de 10% das exportações globais de carne bovina. Agora, no último ano, 2022, esse percentual já é menor, 5%, caiu pela metade. Isso porque há uma grave crise econômica acontecendo na Argentina e uma sequência de intervenções de governos que acabaram por tirar parte desse fôlego competitivo da Argentina. Se a Argentina volta a ficar mais competitiva, ela eventualmente pode ser um concorrente mais importante para o Brasil observar de perto, e aqui a gente está focando apenas na esfera agropecuária. Agora, Kellen, bom dia para você, Lívia falando. Você já chegou a falar um pouquinho sobre propostas, né? Principalmente voltadas para o agro. Na reportagem que o Vitor trouxe agora há pouco, ele focou muito na questão da dolarização que é defendida por Milei. Mas, voltando mais os olhos para a questão do agro, o que você destacaria com mais detalhes em relação a propostas dele? Interessante. Nas propostas do Milei, tem dois pontos que chamam muito a nossa atenção, além dessa da dolarização da economia que ele coloca, é uma maior condição de livre mercado para o agro. Um dos pontos que aparece na proposta dele é eliminar as taxas sobre exportações, que são as chamadas retenções, que são taxas que incidem sobre produtos que são destinados ao mercado externo. Isso tem tirado parte da competitividade da agropecuária argentina ao longo dos últimos anos e ele promete acabar com as chamadas retenções. Além disso, uma outra questão que chama a atenção é a proposta de Milei de acabar com as tarifas de importação de insumos, como fertilizantes e máquinas agrícolas, o que na prática quer dizer uma potencial redução de custos via taxação de insumos, máquinas, fertilizantes e uma potencial abertura para o mercado sem a mão do Estado e do governo, colocando taxas ou até proibindo a importação, que foi o que aconteceu em alguns períodos com a carne bovina. E isso tem estrangulado parte do setor agropecuário e repercutido também na economia do país. Lívia e Colombo. E os planos do Sérgio Massa, quais são para o agro? É interessante, Colombo, porque quando a gente analisa a proposta de Massa, a palavra agro quase não aparece, para eu não dizer que ela não aparece. Há menções indiretas, e eu vou citar aqui para vocês algumas das questões. Ele fala em apoiar a soberania alimentar e a agricultura sustentável com promoção de um sistema que dê saúde ao solo. Ele também fala em questões de práticas agroecológicas, regulações ambientais e promoção de um sistema
que garanta essa condição para o agro da Argentina. Percebam que são menções muito genéricas, o que nos leva a crer que a eventual continuidade de Massa, ou seja, da esquerda no poder, pode dar sequência ao que já acontece por lá, ou seja, algumas intervenções como as retenções ou até limitação de exportação e a criação de dólar paralelo, como o dólar soja ou dólar milho, entre outros, que tentam dar um fôlego nas exportações em função desse desequilíbrio. Mas, objetivamente, o agro praticamente não aparece entre as citações no governo de Massa. Kellen, bom fim de semana para você. Voltamos a conversar na segunda aqui no Jornal da Manhã, né? Você volta, lógico, ao longo da programação da Jovem Pan, mas na segunda aqui no Jornal da Manhã, já com o resultado do primeiro turno, para a gente tratar um pouquinho disso. Bom final de semana. Exatamente. Muito obrigada, Colombo, Lívia. A gente vai acompanhar porque esse tema é extremamente importante para o agro do Brasil. O que acontece no vizinho Argentina tem potencial de impactar na oferta de produtos agropecuários no mercado e potencialmente na formação de preço dessas commodities globais, que repercute aqui também internamente para a nossa audiência agro. Voltamos na segunda-feira. Até lá, bom trabalho.